ponto máximo e ponto mínimo. Vimos anteriormente que o vértice da parábola é um importante ponto na construção do gráfico da função quadrática. Além disso, ele é o ponto mínimo ou ponto máximo da parábola. Observe a seguinte situação. Em uma partida de futebol, o goleiro cobrou um tiro de meta e a bola percorreu uma trajetória parabólica, que pode ser descrita pela função quadrática, em que a função representa a altura que a bola alcançou em metros e x representa a distância em metros que a bola percorreu na direção horizontal. Qual foi a altura máxima atingida pela bola e qual a distância em relação à horizontal a bola atingiu no ponto mais alto? O que aconteceu? Foi atingido um tiro de meta, né? O goleiro cobrou o tiro de meta e esse formato aqui é chamado de parabólica. Ele atingiu uma certa distância e uma certa altura. Isso aqui é uma função. Para responder a essas perguntas, vamos calcular as coordenadas do vértice x, o vértice y do vértice da parábola correspondente à função, que descreve a trajetória da bola. No caso da função, nós temos menos 1 sobre 40x ao quadrado mais x. Temos que o vértice é dado por 20 e 10. Ele já foi efetuado o cálculo, né? E o cálculo nós achamos o x do vértice e o y do vértice. Portanto, a bola atingiu a altura máxima, porque o y do vértice significa que é a altura e o y significa que é o quê? A distância. Então, a altura máxima de 10 metros e que ocorreu quando ela havia percorrido uma distância horizontal de 20 metros em relação à posição inicial. Aqui tá a conta, o livro não trouxe, mas eu fiz a conta, ó. O A, o B e o C da fórmula da equação, eu peguei e joguei na fórmula do x do vértice, que é A que é B sobre 2 vezes A. Fiz a conta, deu 20, então achei o x do vértice. Joguei na fórmula do y do vértice, achei o y do vértice. Então, eu encontrei a altura e a distância por essa conta, certo? Nessa situação, a concavidade da parábola é voltada para baixo, pois o coeficiente A na lei da função é negativo. A é menor do que zero. Assim, quando V, o x é 20 e 10, ó, distância e altura, é o ponto máximo da parábola. E y, 10 é o valor máximo que a função pode assumir. Nessas situações em que a concavidade da parábola é voltada para cima, ou seja, quando o coeficiente A na função é positivo, A é maior do que zero, o vértice é o ponto mínimo da parábola e o y do vértice é o valor mínimo em que a função pode assumir. Vamos observar o gráfico. X ao quadrado menos 2x mais 3. Nesse caso, ele já deu o valor, o vértice a gente já achou o x do vértice e o y do vértice. Se ela é com a concavidade para cima, nós vamos ter o quê? Um ponto mínimo. Tendo um ponto mínimo, quem vai ser o valor mínimo vai ser o y do vértice, que é 2. Esse é o valor mínimo. Então, vamos lá. Nós temos, então, algumas regras a seguir. Em uma função quadrática dada por ax ao quadrado bx mais c, pode ocorrer dois casos a seguir. Se a for maior do que zero, a concavidade da parábola corresponde a f e voltada para cima. Tendo os vértices, o x e o y do vértice, e o ponto mínimo da parábola.
Ó, concavidade para cima, nós vamos ter o ponto mínimo, o valor, nós vamos ter ponto mínimo e nós vamos ter o valor mínimo, que vai ser o y. Quando a concavidade for para baixo, quando o ar for menor do que zero, quando o ar for negativo, o que vai acontecer? A concavidade vai ser para baixo. Então, a gente vai ter o quê? O ponto máximo. A gente vai ter o valor máximo. Nesse caso, o y vai ser o valor máximo, certo? Nós vamos ver alguns exemplos nos exercícios. Ó, determine se a parábola corresponde a cada função, se a parábola corresponde a cada função tem um ponto máximo e mínimo. Em seguida, escreva as coordenadas desse ponto. Olha só, na letra A, ele não deu ponto nenhum, deu a lei da função. Então, a gente tem A. Quem é A aqui? A é o termo que acompanha x ao quadrado. A é menos 1. Tem B? Não. B é igual a 0. E C é igual a 4. Ele quer achar o x do vértice. Qual é a função? A x do vértice é igual a menos B sobre 2 vezes A. Então, quem é B? 0. E quem é A? Menos 1. 0. 0 dividido por qualquer coisa vai dar sempre 0. Como a concavidade é para baixo, a gente vai ter o quê? O ponto máximo. E se a gente achou o x do vértice, o 4 vai determinar o quê? O y do vértice. Por que, professora, o 4 vai determinar? Porque se a gente for achar o y do vértice, ó, na fórmula, iríamos multiplicar tudo por 0, iria sobrar somente a constante. Então, nós temos que vai ficar 0 e 4, certo? Na letra B, nós temos aqui, ó, A é igual a 3, B é igual a 12, C é igual a 7. Jogando na fórmula, ó, menos B sobre 2 vezes A, menos 12 por 6, nós achamos que é menos 2. Como a concavidade é para cima, nós sabemos que tem um ponto mínimo. E se tem um ponto mínimo, nós temos o x do vértice. E aqui vocês fazendo o y do vértice, na fórmula, vocês vão encontrar o y do vértice menos 5. Eu não sei por que o livro não trouxe, mas a fórmula do y do vértice é y do vértice vai ser igual a, que é 3 vezes menos 2 ao quadrado, mais b vezes menos 2 mais 7, que vai ser igual menos 2 ao quadrado, 4 vai dar 12, aqui menos 24 mais 7, que vai ser igual a menos 5. A gente encontrou menos 5. E vocês vão terminar o restante, certo? Na letra C e na letra B. A questão 2 eu não quero que vocês façam, da página 139. Na 2, ele pede para que vocês efetuem os cálculos aqui. O maior valor máximo e o menor valor máximo. No caso, vocês vão ter que tirar, achar o x do vértice e o y do vértice. Aqui, principalmente, que vocês vão ter que fazer distributiva, abrir e fazer distributiva. Quarta questão também, não precisa fazer, não quero que vocês façam. Quinta questão.
Uma esfera de metal foi colocada em movimento horizontal sobre uma superfície até cair em direção do solo. Considerando o solo com uma altura correspondente à ordenada zero e que a esfera ao cair percorreu uma trajetória parabólica descrita pela função, determine a altura pela esfera em relação ao solo no momento em que atingir uma distância horizontal de 1 metro, 0,5, 1,2. E B, a horizontal, x. Ele quer achar no valor de x. O que vocês vão fazer? Simplesmente substituir o valor de f de x. Onde tem x, você vai colocar 1. Substituiu, vai achar. Aqui vai colocar 0,5. Aqui vai colocar 1,2. E aqui ele está dizendo, já deu o total que é x. Entendeu? Então, o que vocês vão fazer? Vai achar o valor de x. Ele é igual, vocês vão igualar a zero, entendeu? Menos 4x ao quadrado mais 9. O que vocês vão fazer? Menos 4x ao quadrado é igual a menos 9, multiplica por menos 1. 4x ao quadrado é igual a 9, x ao quadrado é igual a 9 dividido por 2, x ao quadrado é igual a raiz de 2 vezes 2,25, x vai ser igual a 1,5. Aí vocês vão encontrar a distância.